Parte 2. Uma visão alternativa. Capítulo 3. O Círculo Dourado. Por quê? Como? O quê? Existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz. Quer tenham consciência ou não, eles agem assim seguindo um padrão que surge naturalmente, que eu chamo de o Círculo Dourado. O conceito do Círculo Dourado foi inspirado na proporção áurea, uma simples relação matemática que fascinou matemáticos, biólogos, arquitetos, artistas, músicos e naturalistas desde o início da história. Dos egípcios a Pitágoras e Leonardo da Vinci, muitos consideraram que a proporção áurea oferecia uma fórmula matemática para a proporção perfeita e até para a beleza. Isso também sustenta a ideia de que há na natureza mais ordem do que pensamos, como na simetria das folhas e na perfeição geométrica dos flocos de neve. No entanto, o que acho atraente na proporção áurea é o fato de ela ter tantas aplicações em tantos campos. E o que é ainda mais significativo, oferece uma fórmula capaz de produzir resultados repetíveis e previsíveis em situações nas quais se suporia que esses resultados seriam aleatórios ou golpes de sorte. Até a mãe natureza, para a maioria das pessoas um símbolo de imprevisibilidade, exibia mais ordem do que se conhecia. Assim como a proporção áurea, que oferece evidência de ordem na aparente desordem da natureza, o Círculo Dourado acha ordem e previsibilidade no comportamento humano. Em outras palavras, ele ajuda a compreender por que fazemos o que fazemos. O Círculo Dourado fornece uma evidência convincente de quanto podemos alcançar se nos lembrarmos de começar tudo o que fazemos perguntando primeiro por quê. O Círculo Dourado é uma visão alternativa para as suposições existentes acerca do motivo de alguns líderes e algumas organizações terem atingido um grau tão desproporcional de influência. Ele oferece uma percepção clara de como a Apple é capaz de inovar em muitos e diversos campos de atividade sem jamais perder a capacidade de continuar fazendo isso. Explica por que pessoas tatuam logos da Harley-Davidson no corpo. Fornece uma compreensão mais clara não só de como a Southwest Airlines criou a mais lucrativa companhia aérea da história, mas também da razão por que as coisas que fez funcionaram. E até confere alguma clareza quanto ao motivo pelo qual as pessoas seguiram o Dr. Martin Luther King em um movimento que mudou uma nação. E por que os americanos aderiram ao desafio de John F. Kennedy, mesmo depois de sua morte, de levar um homem à Lua. O Círculo Dourado mostra como esses líderes foram capazes de inspirar a ação em vez de manipular as pessoas para que agissem. Essa visão alternativa não é útil apenas para mudar o mundo. Também existem aplicações práticas para a capacidade de inspirar. Ela pode ser usada como guia para aprimorar de modo amplo a liderança, a cultura corporativa, as contratações, o desenvolvimento de produto, as vendas e o marketing. Explica até a fidelidade e como criar o ímpeto necessário para transformar uma ideia em um movimento social. E tudo isso começa de dentro para fora. Tudo começa pelo porquê. Antes que possamos explorar suas aplicações, deixe-me primeiro definir os termos, começando com o exterior do círculo e indo para o interior. O que? Toda companhia e toda organização no planeta sabe o que faz. Não importa se é grande ou pequena, nem o campo de atividade. Todo mundo é facilmente capaz de descrever os produtos ou serviços que sua companhia vende ou a função do cargo que desempenha dentro daquele sistema. O que é fácil de identificar. Como? Algumas companhias e algumas pessoas sabem como elas fazem o que fazem. Quer você os chame de proposta de valor diferenciada, processo patenteado ou proposição exclusiva de venda, os comos são apresentados com frequência para explicar o modo pelo qual alguma coisa é diferente ou melhor. Não tão óbvio quanto o que, muitos acham que esses são os fatores diferenciadores ou motivadores em uma decisão.
Seria equivocado supor que isso é tudo o que é necessário. Falta um detalhe. Por quê? Muito poucas pessoas ou companhias conseguem articular com clareza por que fazem o que fazem. Quando falo do porquê, não estou me referindo a ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Com o porquê, refiro-me a qual é seu propósito, sua causa ou sua crença. Por que sua companhia existe? Por que você sai da cama toda manhã? E por que alguém deveria se importar? Quando a maioria das organizações ou pessoas pensa, age ou se comunica, elas o fazem de fora para dentro. De o que para por quê. E por um bom motivo. Vão do que é mais claro para o que é mais obscuro. Nós dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como o fazemos, mas raramente dizemos por que fazemos o que fazemos. Mas não as companhias inspiradas. Não os líderes inspirados. Cada um deles, seja qual for seu tamanho ou sua atividade, pensa, age e se comunica de dentro para fora. Eu costumo usar a Apple Incorporated como exemplo apenas porque eles são muito reconhecidos e seus produtos são fáceis de comparar com outros. Mais do que isso, o sucesso da Apple ao longo do tempo não é típico. Sua capacidade de continuar a ser uma das companhias mais inovadoras ano após ano, combinada com sua misteriosa habilidade de atrair seguidores no que parece ser uma seita, faz dela um grande case para demonstrar muitos dos princípios do Círculo Dourado. Começarei com um exemplo de marketing simples. Se a Apple fosse como a maioria das outras empresas, uma mensagem de marketing dela iria se mover de fora para dentro, no Círculo Dourado. Começaria com alguma declaração de o que a companhia faz ou fabrica, seguida de como eles acham que são diferentes ou melhores do que a concorrência, e, por fim, concluiria com alguma chamada à ação. Com isso, esperariam ter em retorno algum comportamento, no caso uma compra. Uma mensagem de marketing da Apple, se eles fossem iguais a todos os outros, poderia soar assim. Fazemos ótimos computadores. São lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. Quer comprar um? Não é um discurso de vendas muito convincente, mas é assim que a maioria das companhias vende seus produtos. Essa é a norma. Começam primeiro com o que fazem. Eis nosso novo carro. Depois, nos dizem como fazem isso ou como são melhores. Tem bancos de couro, faz muitos quilômetros por litro de combustível e oferecemos um bom financiamento. Depois, eles pedem uma ação e esperam um comportamento. Você vê este modelo tanto em mercados voltados para o cliente final, quanto em ambientes de negócios entre empresas. Esta é a nossa firma de advocacia. Nossos advogados se formaram nas melhores faculdades e nós representamos os maiores clientes. Contrate-nos. Esse modelo também é utilizado na política. Eis o candidato. Eis sua posição quanto a impostos e imigração. Está vendo como é diferente? Vote nele. Em todos os casos, organiza-se a comunicação como uma tentativa de convencer alguém de uma diferença ou de um valor maior. Mas não é isso que fazem líderes e organizações inspiradores. Vamos observar de novo o exemplo da Apple e reescrevê-lo na ordem em que a empresa efetivamente se comunica. Desta vez, o exemplo começa pelo porquê. Em tudo o que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de modo diferente. A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Quer comprar um? Trata-se de uma mensagem completamente diferente. De fato, percebe-se que é diferente desde a primeira afirmação. Ficamos muito mais ansiosos por comprar um computador da Apple depois de ler a segunda versão, e apenas inverti a ordem das informações. Não há truques, nem manipulação, nem brindes, tampouco mensagens explorando aspirações ou celebridades. A Apple não apenas inverte a ordem das informações. Sua mensagem começa pelo porquê, pelo propósito, pela causa ou crença que nada tem a ver com o que eles fazem.
o que eles fazem, os produtos que fabricam, de computadores a pequenos dispositivos eletrônicos, não serve mais como a razão para comprar. Serve como a prova tangível de sua causa. O design e a interface para o usuário de produtos da Apple, ainda que importantes, não são em si mesmos suficientes para criar essa fidelidade tão impressionante de seus clientes. Esses importantes elementos ajudam a tornar a causa tangível e racional. Outros podem contratar os melhores designers e engenheiros brilhantes para fabricar produtos bonitos e fáceis de usar, ou mesmo copiar as coisas que a Apple faz. Podem até roubar funcionários da Apple para isso, mas os resultados não serão os mesmos. Simplesmente copiar o que a Apple faz ou como faz não vai funcionar. Há algo mais, algo difícil de descrever e quase impossível de copiar, que confere a ela um nível tão desproporcional de influência no mercado. O exemplo começa a provar que as pessoas não compram o que você faz, mas por que você o faz. A capacidade da Apple de criar produtos tão inovadores de forma consistente e inspirar uma fidelidade tão espantosa não tem a ver apenas com o que eles fazem. O problema é que organizações usam recursos e benefícios tangíveis para construir um argumento racional de por que sua companhia, produto ou ideia é melhor do que os outros. Algumas vezes, essas comparações são feitas de modo explícito. Em outras, usam-se analogias ou metáforas, mas o efeito é o mesmo. Companhias tentam nos vender o que elas fazem, mas nós compramos por que elas o fazem. É a isso que me refiro quando digo que elas se comunicam de fora para dentro. Elas lideram com o que e como. Quando se comunica de dentro para fora, porém, o porquê é oferecido como um motivo para a compra. E os o quês servem como uma prova tangível dessa crença. As coisas que podemos apontar para racionalizar ou explicar as razões de sermos atraídos para um produto, uma companhia ou uma ideia, e não para outros. O que as companhias fazem são fatores externos, mas por que fazem é algo mais profundo. Em termos práticos, não há nada de especial na Apple. Trata-se de uma companhia como qualquer outra. Não existe uma real diferença entre a Apple e qualquer uma de suas concorrentes. Dell, HP, Gateway, Toshiba. Escolha uma, não importa. Todas são estruturas corporativas. É tudo o que uma companhia é, uma estrutura. Todas fabricam computadores. Todas têm alguns sistemas que funcionam e outros que não. Todas têm igual acesso ao mesmo talento, aos mesmos recursos, às mesmas agências, aos mesmos consultores e à mesma mídia. Todas têm alguns bons gestores, alguns bons designers e engenheiros inteligentes. Todas fazem alguns produtos que funcionam bem e outros que não. Mesmo a Apple. Por que, então, a Apple tem um nível de sucesso tão desproporcional? Porque eles são mais inovadores? Porque são consistentemente mais lucrativos? E como conseguem uma legião de seguidores cuja fidelidade parece a de uma seita? Algo que muito poucas companhias são capazes de alcançar. As pessoas são atraídas pelo propósito. Essa é a razão pela qual a Apple adquiriu um nível notável de flexibilidade. Está evidente que as pessoas se sentem confortáveis ao comprar um computador da Apple. Mas também se sentem perfeitamente confortáveis comprando dela um iPod, um iPhone ou um Apple TV. Consumidores e investidores estão completamente à vontade com o fato de a Apple oferecer tantos produtos diferentes em tantas categorias diferentes. Não é o que a Apple faz que a diferencia, é por que ela o faz. Seus produtos dão vida à sua causa. Não sou imprudente a ponto de sugerir que seus produtos não importam. Claro que importam. Mas o motivo pelo qual importam é o contrário do que diz a sabedoria tradicional. Os produtos em si mesmos não são a razão de a Apple ser considerada superior. Seus produtos, o que a Apple faz, servem de prova tangível daquilo em que a companhia acredita. É essa clara correlação entre o que eles fazem e por que o fazem que a leva a se destacar. É o motivo pelo qual percebemos a Apple como uma marca autêntica. Tudo o que eles fazem funciona para demonstrar seu porquê, ou de desafiar o status quo. Quaisquer que sejam os produtos que fabricam
ou a atividade em que operam, está sempre claro que a Apple pensa diferente. Quando a Apple lançou o Macintosh, com um sistema operacional baseado em uma interface gráfica para o usuário, não em uma linguagem complicada de computador, ela estava desafiando o modo como os computadores funcionavam na época. Mais do que isso, enquanto a maioria das companhias de tecnologia via sua maior oportunidade de marketing no mercado corporativo, a Apple quis dar ao indivíduo sentado em casa o mesmo poder de qualquer companhia. O porquê de a Apple desafiar o status quo e empoderar o indivíduo é um padrão que se repete em tudo o que eles dizem e fazem. Ele ganha vida em seu iPod e ainda mais no iTunes, um serviço que desafiou o status quo do modelo de distribuição da indústria fonográfica e era mais adequado ao modo como indivíduos consumiam música. A indústria fonográfica estava organizada em torno de vender discos, um modelo que evoluiu durante uma época na qual ouvir música era uma atividade que geralmente fazíamos em casa. A Sony mudou isso em 1979, quando introduziu o Walkman. Mas até o Walkman, e mais tarde o Discman, era limitado ao número de fitas cassete ou CDs que se podia carregar. O desenvolvimento do formato de música MP3 mudou tudo isso. A compressão digital permitia que uma quantidade muito grande de canções fossem armazenadas em dispositivos musicais relativamente baratos e portáteis. O fato de podermos sair de casa com apenas um dispositivo, fácil de carregar, transformou a música em algo que se ouvia fora de casa. E o tocador de MP3 não mudou somente onde ouvíamos música. Transformou também uma cultura de coleção de álbuns em uma cultura de coleção de canções. Enquanto a indústria fonográfica ainda estava ocupada tentando nos vender álbuns, um modelo que não era mais compatível com o comportamento do consumidor, a Apple introduziu seu iPod, oferecendo 1000 canções em seu bolso. Com o iPod e o iTunes, a Apple fez um trabalho muito melhor em divulgar o valor do MP3 e do tocador de MP3 no que diz respeito à maneira como vivíamos. Sua publicidade não apresentava descrições exaustivas dos detalhes do produto. Não era sobre eles, era sobre nós. E nós compreendemos por que o queríamos. A Apple não inventou o formato MP3 nem a tecnologia que daria origem ao iPod. No entanto, divide com os seus reais inventores o crédito por ter transformado a indústria fonográfica. O tocador de música portátil, com um disco rígido de muitos gigabytes, foi inventado pela Creative Technology Limitada, uma companhia com base em Singapura, que ganhou proeminência ao desenvolver a tecnologia de áudio Sound Blaster, que permite que PCs domésticos tenham som. Na verdade, a Apple só introduziu o iPod 22 meses depois da entrada da Creative no mercado. Apenas esse detalhe já põe em xeque a suposição de que o primeiro a surgir com uma ideia sempre leva vantagem. Considerando sua história no ramo de som digital, a Creative era mais qualificada do que a Apple para introduzir um produto de música digital. O problema é que eles anunciaram seu produto como um tocador de MP3 com 5 GB. Essa é exatamente a mesma mensagem da Apple com seu 1000 canções em seu bolso. A diferença é que a Creative nos dizia o que era seu produto, e a Apple nos dizia por que precisávamos dele. Só depois, uma vez que já havíamos decidido que tínhamos que ter um iPod, é que o que passou a importar. E escolhíamos a versão com 5 GB, 10 GB e assim por diante. Ou seja, os detalhes tangíveis que provavam que poderíamos ter 1000 canções em nosso bolso. Nossa decisão começou com o porquê, assim como a oferta da Apple. Quantos de nós podem dizer com certeza que um iPod é de fato melhor do que um Zen da Creative? iPods, por exemplo, ainda têm os problemas da duração e da substituição da bateria. Elas costumam morrer. Talvez um Zen seja melhor. Mas a verdade é que não nos importamos se é melhor ou não. E é a clareza da Apple quanto ao porquê que lhe confere uma capacidade tão notável de inovar, não raro competindo com companhias que parecem até mais bem qualificadas do que ela, e de ter sucesso em atividades que estão fora de seu core business, isto é, seu negócio principal.
Não se pode dizer o mesmo de companhias com uma noção confusa do porquê. Quando uma organização se define de acordo com o que ela faz, isso é tudo que ela sempre será capaz de fazer. As concorrentes da Apple, tendo se definido com seus produtos ou serviços, e qualquer que seja sua proposta de valor diferenciada, não terão a mesma liberdade que ela. A Gateway, por exemplo, começou vendendo aparelhos de TV com tela plana em 2003. Como já fabricavam monitores de tela plana havia anos, eram totalmente qualificados para produzir e vender televisões. Mas a companhia não conseguiu construir um nome confiável entre as marcas de eletrônicos e abandonou o negócio 2 anos depois para se concentrar em seu negócio principal. A Dell lançou Palm Tops em 2002 e tocadores de MP3 em 2003, mas permaneceu apenas alguns anos em cada um desses mercados. A Dell fabrica produtos de boa qualidade e é absolutamente qualificada para produzir essas tecnologias. O problema foi que a companhia havia se definido com o que fazia. Eles fabricavam computadores, e o fato é que não fazia sentido para nós comprar deles um Palm Top ou um tocador de MP3. Não parecia ser o certo. Quantas pessoas você acha que ficariam na fila durante 6 horas para comprar um novo celular da Dell, como fizeram no lançamento do iPhone da Apple? Elas não conseguiam ver na Dell nada mais do que uma fabricante de computadores. Simplesmente não fazia sentido. O fraco desempenho nas vendas logo acabou com o desejo da Dell de entrar no mercado de dispositivos eletrônicos pequenos. Em vez disso, a empresa optou por se concentrar em seu negócio principal. A menos que a Dell, como tantas outras, consiga redescobrir seu propósito, causa ou crença original e comece pelo porquê no que quer que diga e faça, tudo o que fará será vender computadores. A Apple, ao contrário das concorrentes, definiu por que faz as coisas, não o que faz. Não é uma fabricante de computadores, mas uma companhia que desafia o status quo e oferece alternativas individuais mais simples. A Apple até mudou sua razão social em 2007, de Apple Computer Incorporated para Apple Incorporated, a fim de expressar o fato de que era mais do que apenas uma fabricante de computadores. Na prática, não importa qual é a razão social de uma companhia. Para a Apple, no entanto, ter a palavra computador no nome não limitava o que ela era capaz de fazer. Limitava o modo como pensavam sobre si mesmos. A mudança não foi prática, foi filosófica. O porquê da Apple foi formado em sua fundação, no fim da década de 1970, e não mudou até hoje. Quaisquer que sejam os produtos que fabrica ou as atividades para as quais migrou, seu porquê permanece o mesmo. E a intenção da Apple de desafiar o modo de pensar vigente se provou profética. Como fabricante de computadores, ela redirecionou o curso da indústria da computação pessoal. Como fabricante de dispositivos eletrônicos pequenos, desafiou o tradicional domínio de companhias como a Sony e a Philips. Como fornecedora de telefones móveis, obrigou as companhias mais experientes, Motorola, Ericsson e Nokia, a reexaminar os próprios negócios. A capacidade da Apple de entrar em e dominar tantas atividades diferentes desafiou até a ideia de o que significa ser uma fabricante de computadores para começo de conversa. Independentemente de o que ela faz, sabemos por que a Apple existe. Não se pode dizer o mesmo das concorrentes. Embora todas tenham tido em algum momento uma percepção clara do porquê, esse foi um dos fatores principais que ajudaram cada uma delas a se tornar companhias de $1 bilhão. Com o passar do tempo, a perderam. Agora todas essas companhias se definem por o que fazem. Fabricamos computadores. Passaram de companhias com uma causa para companhias que vendem produtos. E quando isso acontece, preço, qualidade, serviço e recursos tornam-se a principal moeda que motiva uma decisão de compra. A essa altura, é notório que a companhia e seus produtos se tornaram commodities. Como pode atestar qualquer companhia obrigada a competir apenas em preço, qualidade, serviço ou recursos, é muito difícil ser diferente durante qualquer período de tempo
ou construir fidelidade com base somente nesses fatores. Além disso, custa dinheiro e é estressante acordar todo dia tentando competir apenas nesse nível. Saber o porquê é essencial para um sucesso duradouro e para a capacidade de evitar ser confundido com outros. Qualquer companhia que enfrenta o desafio de se diferenciar em seu mercado é basicamente uma commodity. Não importa o que faz e como faz. Pergunte a um produtor de leite, por exemplo, e ele lhe dirá que há variações reais entre as marcas de leite. O problema é que você tem de ser um especialista para compreender as diferenças. Para o resto do mundo, todo leite é mais ou menos a mesma coisa. Então, nós juntamos todas as marcas e chamamos isso de commodity. Em resposta, é assim que o setor age. Este é, em grande parte, o padrão para quase todo produto ou serviço no mercado hoje. Seja de empresa para consumidor, B2C ou Business to Consumer, ou de empresa para empresa, B2B ou Business to Business. As companhias se concentram em o que fazem e em como o fazem, sem considerar o porquê. Nós as juntamos em uma coisa só e elas se comportam como commodities. Quanto mais as tratamos como commodities, mais elas se voltam para o que e como fazem. É um círculo vicioso. Mas apenas as companhias que atuam como commodities acordam todo dia com o desafio de se diferenciar. Companhias e organizações com uma noção clara do porquê nunca se preocupam com isso. Não pensam em si mesmas como sendo iguais a qualquer outra e não precisam convencer ninguém de seu valor. Não precisam de complexos sistemas de recompensas e punições. Elas são diferentes e todos sabem disso. Elas começam pelo porquê em tudo o que dizem e fazem. Há quem ainda acredite que a diferença da Apple vem de sua habilidade no marketing. A Apple vende um estilo de vida, dirão os marqueteiros profissionais. Então, como é que esses profissionais do marketing ainda não conseguiram repetir esse sucesso e essa longevidade em outra companhia? Chamar isso de estilo de vida é reconhecer que pessoas que vivem de certa maneira optaram por incorporar a Apple em suas vidas. Ela não inventou nem vende um estilo de vida. A Apple é simplesmente uma das marcas para as quais são atraídos os que vivem segundo certo estilo de vida. Essas pessoas usam determinados produtos ou marcas ao ter aquele estilo de vida. E, em parte, é assim que reconhecemos o estilo de vida delas em primeiro lugar. Os produtos que escolhem se tornam uma prova de por que elas fazem o que fazem. É só porque o porquê da Apple é tão evidente que os que acreditam no que ela acredita são atraídos para ela. Quando a Harley-Davidson se encaixa no estilo de vida de certo grupo e os sapatos Prada se encaixam no estilo de vida de outro grupo, é o estilo de vida que vem em primeiro lugar. Assim como os produtos que uma empresa produz servem como prova de seu porquê, uma marca ou produto serve como prova do porquê de um indivíduo. Outras pessoas, inclusive algumas que trabalham para a própria Apple, dirão que o que de fato a distingue é a qualidade de seus produtos. É evidente que ter produtos de boa qualidade é importante. Não importa quão claro seja seu porquê. Se o que você vende não funciona, tudo desaba. Mas uma companhia não precisa ter o melhor produto. Ele só precisa ser bom ou muito bom. Melhor que ou o melhor são comparações relativas. Sem primeiro compreender o porquê, a comparação em si mesma não tem valor para o tomador da decisão. O conceito de melhor suscita a pergunta: com base em qual padrão? Um carro esportivo Ferrari F430 é melhor do que uma minivan Honda Odyssey? Depende de por que você precisa do carro. Se tiver uma família de 6 pessoas, uma Ferrari com 2 lugares não é melhor. No entanto, se está procurando uma boa maneira de impressionar alguém, uma minivan Honda provavelmente não é a melhor opção. Primeiro deve ser considerado por que o produto existe, e o porquê de alguém desejá-lo tem que combinar com essa resposta. Eu poderia discorrer sobre todas as maravilhas da engenharia do Honda Odyssey, e algumas podem ser mesmo melhores do que as da Ferrari. Com certeza, roda mais quilômetros por litro de combustível. Mas é pouco provável que eu convença alguém que queira um carro esportivo a comprar outro modelo.
O fato de algumas pessoas serem atraídas de um jeito tão intenso para uma Ferrari, mais do que para um Honda Odyssey, diz mais sobre a pessoa do que sobre a engenharia dos carros. A engenharia, por exemplo, seria apenas um dos pontos que um amante da Ferrari apontaria para demonstrar o que ele sente em relação ao carro. A obstinada defesa da superioridade da Ferrari, feita por alguém cuja personalidade o deixa predisposto a favor dos recursos e benefícios dessa marca, não tem como ser uma conversa objetiva. Por que você acha que a maioria das pessoas que compram Ferraris está disposta a pagar mais para que seja vermelha, ao passo que a maioria das que compram Hondas Odyssey provavelmente não se importa muito com a cor? Não sou capaz de contestar um só argumento daqueles que vão tentar convencê-lo de que os computadores da Apple são apenas melhores. Tudo o que posso dizer é que a maioria dos fatores que os faz acreditar serem esses os melhores computadores coincide com o seu padrão de como deveria ser um computador. Tendo isso em mente, os Macintosh, na prática, só são melhores para quem acredita naquilo em que a Apple acredita. Essas pessoas que compartilham o porquê da Apple acreditam que os produtos da companhia são objetivamente melhores, e qualquer tentativa de convencê-los do contrário é inútil. Mesmo tendo em mãos parâmetros objetivos, todo argumento quanto a qual é melhor ou pior, sem estabelecer primeiro um critério, não levará a nada mais que um debate. Os que são fiéis a cada uma das marcas apontarão vários recursos e benefícios que para eles importam, ou não importam, na tentativa de convencer o outro. E essa é uma das principais razões por que muitas companhias sentem a necessidade de ser diferentes, em primeiro lugar, baseadas na equivocada suposição de que só um dos grupos pode estar com a razão. Mas e se os dois estiverem com a razão? E se um Apple for o computador certo para um grupo e um PC o computador certo para o outro? Não é mais um debate sobre qual é melhor ou pior, é uma discussão sobre necessidades diferentes. E antes mesmo que possa surgir uma discussão, é preciso estabelecer os porquês de cada um. Uma simples alegação de que um computador é melhor, mesmo com uma evidência racional para sustentá-la, pode criar o desejo e até motivar uma decisão de compra, mas não cria fidelidade. Se um consumidor se sentir inspirado a comprar um produto e não manipulado, ele será capaz de verbalizar os motivos pelos quais pensa que o que está comprando é melhor. Boa qualidade e recursos importam, mas não são o bastante para produzir a obstinada fidelidade que todas as companhias e os líderes mais inspiradores são capazes de mobilizar. É a causa representada pela companhia, pela marca, pelo produto ou pela pessoa que inspira fidelidade. Não é a única maneira, é apenas uma das maneiras. Conhecer o seu porquê não é a única forma de ser bem-sucedido, mas a única de manter um sucesso duradouro e ter uma mescla melhor de inovação e flexibilidade. Quando um porquê fica confuso, torna-se muito mais difícil manter o crescimento, a fidelidade e a inspiração que ajudaram a impulsionar o sucesso original. Quando digo difícil, estou querendo dizer que manipulação em vez de inspiração torna-se rapidamente a estratégia escolhida para motivar comportamento. Como vimos, isso é eficaz no curto prazo, mas tem um alto custo no longo prazo. Considere o clássico caso que se estuda nas faculdades de administração americanas, o das ferrovias. No fim da década de 1800, as companhias ferroviárias eram as maiores empresas do país. Tendo alcançado sucesso tão monumental, até mudando a paisagem dos Estados Unidos, relembrar o porquê deixou de ser importante para elas. Em vez disso, ficaram obcecadas com o que faziam. Estavam no negócio ferroviário. Esse estreitamento de perspectiva influenciou seu processo de tomada de decisões. Elas investiram todo o dinheiro em trilhos, dormentes e motores. Porém, no início do século XX, uma nova tecnologia foi introduzida, o avião. E todas aquelas grandes companhias ferroviárias acabaram saindo do negócio. E se tivessem se definido no negócio do transporte de massas? Talvez seu comportamento tivesse sido diferente. Talvez vissem oportunidades que, de outra forma, teriam deixado passar.
talvez fossem hoje os donos de todas as linhas aéreas. A comparação levanta a questão da possibilidade de sobrevivência no longo prazo de muitas outras companhias que definiram a si mesmas e as suas atividades por o que faziam. Elas têm feito isso da mesma forma durante tanto tempo que sua capacidade de vencer uma nova tecnologia ou enxergar uma nova perspectiva tornou-se uma tarefa assustadora. A história das ferrovias guarda estranhas semelhanças com o caso da indústria fonográfica já mencionado. Este é outro setor que não fez um bom trabalho ao adaptar seu modelo de negócio para que fosse compatível com a mudança de comportamento deslanchada por uma nova tecnologia. Mas outros ramos cujos modelos de negócio evoluíram em uma outra época apresentaram rupturas semelhantes. Os jornais, as indústrias de publicidade e a da televisão, para mencionar apenas 3. Essas são as ferrovias da atualidade, que lutam para definir seu valor enquanto observam os clientes se voltarem para companhias de outros setores a fim de satisfazer suas necessidades. Talvez se as gravadoras possuíssem uma noção mais clara do porquê, teriam visto a oportunidade de inventar um equivalente ao iTunes, em vez de deixar isso para uma aguerrida companhia de computadores. Em todos os casos, retornar ao propósito, causa ou crença inicial vai ajudar esses setores a se adaptar. Em vez de perguntar o que deveríamos fazer para competir, as perguntas devem ser: por que começamos a fazer o que estamos fazendo e o que podemos fazer para reviver nossa causa, considerando todas as tecnologias e oportunidades de mercado disponíveis hoje em dia. Mas não leve em conta o que eu digo. Nada disso é opinião minha. Tudo está firmemente fundamentado nos princípios da biologia.